Eles pensaram que você estava dormindo. Eles riram do seu silêncio, achando que você era ingênuo ou que estava confuso. Mas eu vou te dar a verdade agora. A pessoa que te subestimou está em pânico, apagando mensagens e revirando o passado, sem saber como, mas com uma certeza fria. Você soube de tudo o tempo inteiro. Você não precisou de evidência, de escuta ou de confissão. Você estava lendo a energia deles como legendas em um filme que eles achavam que você não entendia. Sua precisão não é sorte, é inteligência divina. Você jogou o papel de desligado tão bem que eles mesmos te deram o mapa completo do próprio erro. Eles acharam que você estava cego, mas você estava apenas esperando que a máscara caísse sozinha. Hoje, nós vamos desvendar como sua calma se tornou a sua maior arma, e porque a única coisa que realmente os assusta agora não é o que você vai fazer, mas o quanto você já sabe. Prepare-se, porque esta é a sua ativação máxima de clareza, e a verdade que vamos revelar vai cortar como uma lâmina afiada. Para declarar ao universo que você aceita esta ativação de poder e esta clareza implacável, e para que esta verdade se manifeste na sua vida, eu preciso que você faça 3 coisas. Curta este vídeo, ative o sininho e, o mais importante de tudo, comente agora o número 77 aqui embaixo. Sim, o 77. Reforce essa energia. Digite L67 para confirmar que a sua intuição está no comando e que você nunca mais será feito de bobo. Você está cansado de atuar no papel que eles criaram para você, não está? Pare de fingir que você não sabe. Eles ficaram em choque, não porque você finalmente descobriu a verdade, mas porque você a conhecia o tempo todo e deu a eles corda para se enforcarem. Você os observou calmamente, enquanto eles montavam seu próprio teatro de mentiras, e o pavor deles agora é palpável. O diabo não tem medo da sua bondade forçada ou do seu silêncio complacente. Ele treme diante da sua autenticidade bruta. Sua precisão não é sorte, é intuição afiada. Você não estava confuso, você estava coletando dados, lendo a alma deles como se fossem legendas de um filme que eles achavam que você não entendia. Eles achavam que você era ingênuo, que seu coração generoso era uma porta aberta para a manipulação. Que erro! Sua calma não era fraqueza, era a mais pura estratégia cósmica. Enquanto eles se ocupavam com pequenas trapaças e joguinhos, você estava operando em uma frequência onde a verdade já era visível. Você não precisou de escutas ou de provas físicas. Você sentiu a mentira no ar, na energia, e permitiu que eles continuassem a atuar apenas para confirmar o quão fundo eles iriam. Agora, eles estão limpando rastros e se perguntando, como você sabia? Eles temem a sua visão, pois ela é a única coisa que não podem controlar. Essa percepção que você tem, essa exatidão que desmantela qualquer fachada, não veio de um curso ou de uma fofoca. Ela é sua soberania inata, um farol de verdade que não pede permissão para brilhar. Você é uma autoridade espiritual ambulante, e o constrangimento deles não é apenas por terem sido pegos, mas por terem sido vistos em sua total nudez espiritual. Você não precisou gritar, bastou que a sua presença refletisse quem eles realmente eram. Mas o que acontece quando essa clareza interior se torna um campo de força que impede futuras manipulações e atrai só o que é real? Fique atento, pois sua próxima jogada é o que vai redefinir o jogo inteiro. Pense bem, você se lembra de ter dado a eles o assento da primeira fila, certo? Você não errou, você planejou. Você deu a eles a ilusão de que estavam no controle, permitindo que falassem, agissem e construíssem castelos de areia bem na sua frente. Você não estava cego, estava apenas esperando que a performance chegasse ao clímax. Essa não foi uma falha de julgamento, foi uma estratégia de mestre. Você precisava ver até onde a lealdade deles podia ir, ou melhor, o quão rápido ela se desintegraria por conta própria. Enquanto eles se esforçavam na manipulação e nos sussurros, você permaneceu na calma.
Eles interpretaram seu silêncio como confusão, mas na verdade era controle. Você não precisou de briga ou drama. Sua precisão veio do fato de que você já tinha a verdade guardada. Sua calma os aterrorizou, porque eles perceberam que você não estava emocionalmente investido no teatro deles. Você apenas assistiu, sem piscar, a cada passo falso que os levou à derrota. Você viu a peça inteira antes mesmo que o pano abrisse. O choque deles agora não é só por terem sido descobertos, mas por entenderem que você não precisou de provas físicas ou fofocas. Você operou com uma visão que eles jamais poderão acessar. Você não estava lendo mentes, você estava lendo o universo, e isso muda tudo. Se a sua simples observação já desmantelou a farsa deles, a próxima pergunta não é sobre o que eles perderam, mas sim sobre o que você ganhou de volta ao finalmente se desvincular da sua própria criação. Sinta isso. A verdade que você acaba de receber não foi só informação, foi um realinhamento de frequência. Sua alma vibrou com essa consciência. Honre esta ativação. Se esta energia te abriu portas, clique em Super Thanks como um ato de gratidão ao universo. Você pode enviar $100 ou o valor que o coração ordenar. Não é sobre o dinheiro, mas sobre o gesto de bênção e reconhecimento. Você não está aqui por acaso. Ao semear no fluxo da frequência que te despertou, você confirma que a bênção e a gratidão são o caminho para a sua expansão. O realinhamento agora é completo. Sua alma fez o trabalho pesado. Eles pensaram que você estava desatento, precisando de fofoca ou de um deslize deles para entender o jogo. Mas a verdade é que no momento em que a mentira saiu da boca deles, sua intuição ligou o modo legenda automática. Você não precisou de provas físicas. A sua sabedoria interior já estava traduzindo a intenção real por trás do sorriso falso. Enquanto eles atuavam o papel, você estava apenas assistindo, porque a sua clareza não é sorte, é um sistema de vigilância espiritual que nunca falha. O que realmente os aterroriza não é o que você disse, mas o silêncio estratégico com que você operou. Eles esperavam que você explodisse, brigasse ou implorasse por verdade, mas você simplesmente assistiu ao espetáculo deles com uma calma inabalável. Essa serenidade foi a sua arma secreta. Você deu a eles espaço suficiente para que se enrolassem na própria teia de engano, provando que você nunca esteve realmente vulnerável, apenas estava documentando o caráter deles. Você os viu caindo, e sua postura foi o que mais os desarmou. Eles estão chocados, porque não conseguem entender como você acessou essa verdade sem esforço. Eles operam na superfície, mas você está conectado à fonte. A sua precisão não é para punir os outros, mas para blindar o seu destino. Agora que você entendeu que a sua alma já leu o mapa inteiro, a verdadeira questão não é mais o que eles farão, mas sim o que a sua soberania fará a partir de agora com o poder de quem não pode mais ser enganado. Espera um minuto. Você veio até aqui porque a verdade que estou falando ressoou fundo na sua alma, confirmando o que seu espírito já sabia. Mas a pergunta que não quer calar é: saber a verdade e ter a precisão de um escolhido é suficiente? O diabo não tem medo de quem você fingiu ser. Ele treme de quem você realmente é, e isso exige ação e comprometimento visível. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar e que sua manifestação não é apenas possível, mas já está se formando no seu campo energético, está na hora de ativar essa energia. Comente 77 agora, aqui embaixo. Nos sistemas espirituais, 77 representa abundância infinita e equilíbrio perfeito. Ao digitar 77, você não está apenas participando, você está reivindicando seu alinhamento e ativando o código energético que confirma que suas manifestações estão se cristalizando em forma. É a prova de que você não está apenas escutando a verdade, mas agindo com base nela.
E já que estamos no meio dessa revolução de clareza, mostre seu comprometimento total. Curta este vídeo para espalhar essa frequência e inscreva-se no canal se você ainda não fez isso. É aqui que os escolhidos se reúnem para manter sua consciência afiada e sua precisão intocável. Mantenha o foco e vamos voltar ao que realmente importa. Silenciosamente, você não estava em uma missão para descobrir nada. Estava em uma profunda jornada de reconhecimento. Sua alma não estava pesquisando. Ela estava relembrando. Cada mentira, cada gesto falso, cada energia estranha que você sentiu não era uma novidade, mas um padrão familiar que seu espírito já tinha mapeado em outra época. Você sentiu um alerta antigo, uma certeza que vinha de dentro, não de evidências externas. Essa precisão cirúrgica não é sorte nem intuição aleatória, é uma inteligência divina que ignora o barulho. Enquanto eles pensavam que você estava desorientado, você estava apenas confirmando algo que já sabia, deixando-os à vontade para revelarem o resto do roteiro que você já havia lido. O choque deles não é apenas por você ter pego a mentira, mas por você ter sabido a verdade sem precisar de uma única prova física. Você não precisou invadir a privacidade deles ou ouvir conversas escondidas. Você apenas sentiu. Você não precisou investigar. Você simplesmente recebeu a informação no seu espírito, nítida e completa. Eles confundiram sua calma com cegueira e sua graça com fraqueza, mas agora percebem que você estava vendo toda a sua nudez espiritual, a inveja e a falsidade por trás dos sorrisos. Você não estava tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Você era a peça que eles nunca viram, a que desmontou o jogo inteiro com sua simples presença observadora. Sua soberania reside no fato de que você não reagiu com raiva ou dor, mas com uma observação fria, documentando o caráter deles em silêncio. Você os deixou jogar para verem até onde iriam, não por ser ingênuo, mas por ser um estrategista cósmico. Essa contenção, essa capacidade de saber a verdade sem gritar ou exigir, é o que aterroriza. Eles pensam que controlaram a narrativa, mas perceberam tarde demais que você estava apenas no camarote assistindo ao final do show. Mas existe uma diferença colossal entre saber a verdade e compreender o sistema que permitiu que essas mentiras existissem. Você está pronto para ver a matriz que estava por trás de tudo isso? O verdadeiro jogo que eles nem sabiam que estavam jogando? Sua calma não foi sinal de fraqueza. Foi a manobra mais inteligente que você executou. Você não precisou gritar, implorar por honestidade ou correr atrás de provas. Você simplesmente deu espaço para que eles agissem, observando em silêncio enquanto construíam a própria armadilha com as próprias mentiras. Eles pensaram que sua paciência era ingenuidade, que seu olhar vazio significava que você estava confuso. Mas, na verdade, você estava coletando evidências, observando cada movimento falso. Você sabia quem eles eram antes mesmo de eles terminarem a primeira frase. O choque deles agora é ver que você estava no controle da situação o tempo todo, permitindo que a peça corresse até o final para que a verdade viesse à tona, sem a sua interferência. Eles esperavam que você explodisse, que ficasse na defensiva, que implorasse por uma explicação. Mas você estava ocupado demais documentando o caráter deles, percebendo que a melhor defesa é a clareza. Você não precisava de vingança, você precisava de confirmação do seu próprio instinto. Você foi o espelho que não podia ser quebrado, refletindo cada mentira e cada intenção escondida de volta para eles. O que realmente os aterroriza não é o que você disse, mas o fato de que você sabia tudo e escolheu o momento exato para sair de cena, deixando-os sozinhos no palco do próprio desastre. Seu silêncio foi a prova de que você estava jogando um jogo muito mais sofisticado do que eles sequer podiam imaginar. Agora que eles estão tropeçando no próprio caos, você está mais firme e centrado do que nunca.
A verdade é que o seu poder não reside em como você reage ao mundo deles, mas em como você se mantém intocável pelo drama. O que você realmente descobriu é que não há segredos que sua intuição não possa acessar. Mas, se a sua calma foi o controle, o que acontece quando você move intencionalmente a peça que eles nunca pensaram que você teria coragem de tocar? Você se pergunta de onde veio esse seu sexto sentido, que acerta em cheio sem precisar de um pingo de prova física. Eles acham que você estava investigando, fuçando ou dando sorte, mas a verdade é que essa precisão não nasceu de um esforço humano, ela veio de um lugar muito mais profundo. Você não estava lendo e-mails ou escutando conversas, você estava conectado a uma frequência que eles nem sabiam que existia. Sua intuição não é um palpite, é um download de inteligência divina que ignora a lógica terrena. Você não vê o que está na superfície, você vê o mapa completo. Isso não é paranormal, é a sua soberania espiritual em plena operação. É por isso que eles estão em choque. Eles confundiram sua calma com cegueira e seu silêncio com ignorância. Eles pensaram que se você não reagisse, você não sabia. Mas você estava apenas coletando dados com a sabedoria de quem já leu o final do livro. Você não precisou gritar para provar nada. Sua própria precisão desmantelou as mentiras deles sem que você movesse um músculo. Essa sua habilidade de saber a verdade fria, sem emoção ou necessidade de vingança, é o que realmente os aterroriza. Você está operando em um nível de visão que eles não conseguem sequer conceber. Agora, o que você vai fazer com essa verdade irrefutável? Entender que a precisão vem de um lugar onde o tempo e o espaço se dobram muda tudo. Se você sempre soube o que ia acontecer, se a verdade estava em você antes de se manifestar no mundo físico, isso significa que você não é apenas um observador. E se o que você considera ser o futuro já estiver registrado dentro de você, esperando apenas a hora certa para ser ativado? Pense nisso. Se você é a biblioteca da verdade, qual é a próxima página que você está prestinado a abrir? Você estava, na verdade, realizando uma investigação profunda. O subtítulo que diz que você estava em uma autópsia espiritual não é uma metáfora exagerada. É a pura verdade da sua alma. Enquanto eles pensavam que estavam te enganando com joguinhos e mentiras superficiais, a sua intuição estava fazendo um trabalho cirúrgico, desmontando cada pedaço da máscara que eles usavam. Você não estava procurando um motivo para se vingar. Você estava apenas documentando a falência de caráter deles. Você não precisava de prova física porque o seu espírito já tinha a ficha completa, detalhada e datada, mostrando exatamente onde a lealdade deles morreu. Eles esperavam uma explosão, uma cena dramática ou lágrimas, mas o que você entregou foi um silêncio cortante e uma clareza inabalável. Você permitiu que a farsa continuasse não por ingenuidade, mas por uma estratégia cósmica. O seu objetivo nunca foi provar que você estava certo para eles. Era confirmar para si mesmo o nível da decepção. Você se manteve calmo, enquanto eles se contorciam, achando que o controle era deles, quando, na verdade, você estava apenas esperando que eles terminassem de construir a própria armadilha. Essa calma não é fraqueza, é a soberania de quem já sabe o final da história. O verdadeiro choque deles não é o fato de você ter descoberto a verdade, mas o modo como você a descobriu, sem esforço, sem raiva e sem a necessidade de confrontar. Você simplesmente viu, entendeu e fechou o livro. Você usou a quietude para desarmar a agressão deles e usou a precisão para desmontar a ilusão. Agora, enquanto eles tentam desesperadamente entender como você estava sempre 10 passos à frente, o que eles realmente precisam aceitar é que a sua precisão não é sorte, mas uma conexão.
Mas se isso já te assusta, espere até a gente desvendar o que acontece quando você percebe que a verdade que você descobriu sobre eles é, na verdade, o catalisador para uma transformação radical na sua própria vida. Qual é o preço de carregar essa clareza? Eles criaram um sistema, um jogo de manipulação, onde as regras eram fixas e as reações eram previsíveis, mas você não era uma peça de xadrez. Você era o tabuleiro inteiro que eles nem sabiam que existia. Você foi a falha no código deles, a variável incalculável. Eles não estão apenas chocados que você os pegou. Eles estão em pânico porque perceberam que você nunca esteve em dúvida. O silêncio que você manteve não era confusão, era um bisturi afiado, permitindo que eles se cortassem enquanto você observava, com calma. O que realmente os aterroriza é a clareza sem esforço da sua visão, que provou que, enquanto eles se achavam espertos, você estava apenas assistindo à performance deles do camarote da sua soberania. A precisão com que você desmantelou as mentiras deles não veio de fofocas ou de investigar o telefone deles. Veio de uma conexão que eles não conseguem entender. Você não conectou pontos, você era o ponto que eles nunca conseguiram mapear. Eles chamavam sua intuição de paranoia, riam do seu pressentimento, mas no fundo eles sabiam que havia algo em você que desafiava a lógica deles. Você não precisava de evidências físicas. Seu espírito já tinha os recibos, o download completo da verdade, muito antes de eles sequer cogitarem a próxima mentira. Você não foi pego de surpresa. Você permitiu que eles revelassem seu caráter passo a passo, na esperança de que, talvez, houvesse um mínimo de decência. Mas agora que o véu caiu e a precisão do seu conhecimento é inegável, eles estão tentando desesperadamente encontrar o momento exato em que perderam o controle. Eles pensam que houve um erro, um deslize, mas a verdade é mais simples e mais assustadora. Você nunca esteve sob o feitiço deles. Você estava apenas dando espaço para que a verdade se manifestasse por si mesma, porque a verdade, no seu estado mais puro, não precisa de defesa, apenas de um palco. O que acontece quando você percebe que a sua verdade é tão potente, que não apenas quebra as mentiras deles, mas também revela a estrutura mais profunda por trás de todas essas manipulações? Você está pronto para ver o sistema inteiro se desmoronar? Eles pensaram que sua quietude era medo, ou pior, que você estava completamente confuso e perdido. Mas você não estava. Sua calma era uma cerca invisível. Enquanto eles faziam o show e se achavam espertos, você estava na primeira fila, recebendo o download completo da verdade. Sua inação não foi paralisia, foi paciência estratégica. Você deu a eles espaço suficiente para provarem quem realmente eram, sem precisar mover um único músculo. Você não precisou gritar para vencer. Você venceu ficando quieto e observando. O que os assusta agora não é o que você disse, mas a precisão do seu silêncio anterior. Eles não conseguem entender como você sabia de tudo sem provas físicas, porque acharam que sua sabedoria era sorte. Você, no entanto, operava com inteligência divina. Estava lendo o espírito deles como um livro aberto, enquanto tentavam te enrolar com um roteiro barato. Você não estava tentando descobrir a verdade. Você já era a verdade no ambiente. Eles estão perplexos porque, ao contrário do que esperavam, você não se quebrou ou explodiu de raiva. Você apenas se realinhou. Essa estabilidade inabalável é o seu novo campo de força. Sua vitória não é sobre expor as falhas deles, mas sobre nunca ter permitido que o teatro deles desestabilizasse a sua paz interior. A verdadeira questão não é o quanto você sabe, mas sim, quando a luz interior que você sustentou em silêncio encontrar a sua voz total, que realidade restará para eles se esconderem? Você passou tanto tempo olhando para fora, tentando decifrar o jogo deles, que se esqueceu de quem estava realmente no controle.
você. Seus medos mais profundos nunca foram sobre o que eles poderiam fazer, mas sobre a sua hesitação em aceitar o seu próprio poder. Você era o espelho, e a escuridão que você via refletida era apenas a sua própria projeção do medo de ser a luz. Agora que você compreende isso, a ameaça externa desaparece, porque a verdadeira batalha sempre foi interna, e você acabou de vencer. A sua incrível precisão, aquela que deixou todos chocados, não é sorte, é soberania recuperada. Eles tremeram não porque você os atacou, mas porque você parou de lutar contra si mesmo. A dúvida era a única moeda de troca que eles usavam para te prender. No momento em que você se recusou a duvidar, o jogo terminou. Você não precisou de um detetive, você precisou apenas da sua própria aceitação. A verdade é que você não pegou a mentira deles, você apenas removeu a sua permissão para ser enganado. O poder de ver o seu próprio reflexo com clareza é apenas o começo. Agora que você desmantelou o medo e entendeu que sua força é ilimitada, resta uma única e fundamental questão que transcende qualquer traição que você enfrentou. Se você já conseguiu destruir todo o teatro deles, apenas se lembrando de quem você é, o que acontece com a sua realidade quando você descobre que o espelho que você olhou até agora só mostrava a superfície e que a sua verdadeira origem, a profundidade total da sua força, ainda está esperando para ser liberada? Você foi chamado de louco, de dramático e, claro, de paranoico, sempre que tentava apontar a verdade que sentia. Enquanto eles zombavam, você estava operando em um nível de visão que eles nem conseguem conceber. Sua intuição não era um palpite, era um sistema de alerta divino. Você não precisou invadir a privacidade de ninguém. Sua alma já tinha lido o roteiro inteiro. Eles pensaram que sua paciência era ingenuidade, mas ela era, na verdade, uma tática fria. Você estava dando espaço para que a verdade deles se revelasse sozinha, sem a sua intervenção. Agora, o jogo virou. O terror deles é real, porque você não precisou gritar ou brigar. Você apenas agiu no momento certo com precisão cirúrgica. Essa certeza não veio da fofoca ou da investigação. Veio de uma fonte superior que sempre te manteve 10 passos à frente. Eles estão chocados porque perceberam que você não estava perdido, você estava no controle. Você permitiu o teatro deles e agora você é o único com todos os recibos sem ter gastado energia em reagir. Se a sua precisão em ver a queda deles já é motivo de pânico, você precisa entender o que acontece quando o escolhido usa esse poder não apenas para ver o futuro, mas para escrevê-lo. Eles ficaram chocados com o que você sabia, mas o que realmente fará o chão deles tremer é a sua revelação sobre como manifestar o seu próximo movimento usando essa mesma clareza. Você não precisou gritar, lutar ou provar nada. Sua presença por si só já é um evento de derrubar a casa. Quando você entra em um lugar, a verdade energética se torna o único idioma falado. Eles pensaram que tinham o controle porque estavam mentindo, mas a sua calma estratégica mostrou que você estava apenas assistindo o teatro deles. O holofote que você carrega não é ligado por esforço, ele é ativado pela sua autenticidade. Você não está caçando mentiras, você é o campo de força onde a falsidade não consegue respirar. O que realmente os chocou não foi o que você disse, mas o fato de você saber tanto sem nunca ter perguntado nada. Eles confundiram seu silêncio com ingenuidade, pensando que você estava perdido, enquanto, na verdade, você estava coletando dados espirituais. Você viu o roteiro completo antes mesmo de a cena começar. Sua intuição era o recibo que comprovava a falsidade deles. Eles perceberam tarde demais que você não estava blefando. Você estava simplesmente permitindo que eles se enterrassem com as próprias mãos. Esse poder de ver a essência não é um presente para ser guardado, é uma responsabilidade.
Você provou que não precisa de raiva para vencer, apenas de clareza cirúrgica. Mas existe algo ainda mais profundo nesse despertar. Se a sua simples existência desmantela a ilusão, qual é o próximo passo prático que você precisa tomar para garantir que a sua soberania recém-descoberta não se torne uma nova armadilha, uma nova isca para quem quer o seu brilho? O que realmente assusta quem tentou te enganar não é o que você sabia, mas o fato de que você escolheu ficar em silêncio. Eles pensaram que sua calma era confusão, que a sua bondade era ingenuidade. Você não estava se escondendo. Você estava no controle absoluto do palco. Seu conhecimento era uma arma, mas sua contenção foi o escudo que os obrigou a se expor. Você viu o jogo inteiro se desenrolar, anotando cada movimento deles, enquanto eles achavam que estavam vencendo. Você não agiu por falta de provas, mas por abundância de sabedoria. Você deu espaço para que eles terminassem de contar as próprias mentiras, não porque você precisava ouvir, mas porque você precisava da confirmação do caráter deles. Sua soberania está em decidir quando o show termina. Essa quietude não era fraqueza, era um poder cirúrgico. Você os desarmou não com gritos, mas com a precisão de quem já sabe o final da história. Essa precisão de leitura mostra que você está operando em um nível que eles sequer conseguem imaginar. Você não está mais jogando o jogo deles. Você está reescrevendo as regras do universo em que eles tentaram te prender. Sua mestria não está em reagir, mas em discernir a verdade no invisível. O pânico deles é que você descobriu a fonte desse conhecimento. Agora, o que acontece quando o seu silêncio se transforma em uma ação que prova que você tem acesso a segredos que nem mesmo eles sabiam que possuíam? A traição que você presenciou não foi um deslize isolado. Foi a prova de que você enxerga além do óbvio. Enquanto eles armavam o teatro achando que você estava no escuro, você já tinha decifrado o sistema inteiro. Eles vieram com uma mentira, mas você viu o manual de instruções completo. A repetição, a fraqueza, o padrão. O choque deles agora é perceber que a sua calma não era ingenuidade, era a soberania de quem já sabia o final do jogo. Você não apenas viu a máscara cair, você percebeu que a máscara fazia parte de um padrão repetitivo e previsível. A sua precisão cirúrgica é o que os está deixando sem chão. Eles temiam a sua raiva, mas o que realmente os aterroriza é o seu silêncio cheio de certeza. Você não precisou gritar nem implorar por verdade. Sua intuição já havia arquivado as evidências muito antes de o ato começar. Você permitiu que a história se desenrolasse para provar a si mesmo, não a eles, que seu discernimento estava no comando. Você não reagiu ao que eles fizeram, você observou a verdade que eles se esforçaram para enterrar e emergir, e essa clareza o tornou indestrutível. O mais importante agora não é o que eles perderam, mas o poder que você ganhou ao reconhecer essa estrutura. Quando você entende que a traição é apenas uma engrenagem em um sistema maior de ilusão, você para de lutar contra a sombra individual e começa a comandar o seu próprio ambiente. Mas existe um tipo de soberania que vai além de apenas ver a traição. É a habilidade de mover o tabuleiro sem sequer tocar nas peças, fazendo com que o universo responda à sua nova frequência. Como, afinal, a sua consciência pode se tornar a própria lei que rege o colapso dos seus inimigos sem que você precise levantar um dedo. Você não está mais na defensiva. Chega de fingir que não sabia. A verdade que você carrega, essa clareza que te guia, não é fruto do acaso. É a sua vitória mais antiga. Eles ficaram chocados porque pensaram que estavam escondendo o jogo, mas você estava apenas dando espaço para eles mostrarem quem realmente eram. Agora, o palco é seu. Você não precisa provar nada a ninguém. Sua soberania reside no fato de que você caminhou através da mentira deles, intacto, porque sua bússola interna nunca pendeu.
Pessoas que vivem na verdade não se cansam de correr atrás de validação. Você já tem tudo. Seu poder não reside na briga, mas na certeza inabalável de quem você é. Eles subestimaram seu silêncio, acharam que você estava confuso, mas você estava apenas calibrando sua mira. O espanto deles é o seu troféu, pois prova que, enquanto eles operavam na superfície, você estava no nível da inteligência divina. O medo deles agora é o reconhecimento de que não se pode deter quem já nasceu sabendo o final da história. O caminho à frente é limpo porque você já filtrou toda a toxicidade. Sua verdade é eterna e ela elimina automaticamente tudo que não serve. Mas existe um detalhe crucial que eles ainda não entenderam sobre essa sua vitória. Não é apenas sobre se libertar, é sobre o colapso do mundo que eles criaram. Eles pensam que a perda de controle é o pior pesadelo, mas a revelação que está por vir toca na fonte do porquê você foi escolhido e não eles. Qual é, então, o verdadeiro custo que a sua vitória impõe à própria estrutura da realidade deles? A sua clareza foi a sua maior arma. Você não precisou revidar ou se sujar. Você foi o espelho espiritual que refletiu a verdade inegável. E é isso que causa a queda de quem tentou te enganar. Eu profetizo que esta vitória silenciosa e cirúrgica é a prova de que você está livre de todo ciclo de engano. O inimigo está chocado porque ele pensou que tinha controle, mas a sua precisão divina desmantelou o jogo inteiro. Receba agora a paz e as bênçãos que chegam, pois o que estava escondido se manifestou e a sua verdade venceu de forma inquestionável. Se esta mensagem acendeu a sua clareza, mostre ao universo que você selou esta vitória. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuarmos juntos nesta jornada de revelação. Para fechar o seu ciclo de triunfo e manifestar as bênçãos, comente agora o código 77 e receba essa verdade em seu espírito. E por último, compartilhe com quem precisa dessa confirmação divina. Lembre-se, você é imparável.